Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer a mensagem que Deus tem compartilhado no nosso coração para a sua vida. E o assunto de hoje é bem interessante, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis por causa desse coronavírus, e uma das coisas que eu falei na semana passada, uma das coisas ruins de esperar, é que o nosso coração fica ansioso. E eu quero continuar então falando um pouco sobre ansiedade ou preocupação. Mas antes eu gostaria de ler uma palavra, uns versículos que Jesus mesmo nos compartilhou, nos ensinou a como vencer, ou como ficar, ou como viver livre da preocupação. O texto que eu gostaria de ler está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 em diante, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nesse texto, Jesus nos ensina sobre preocupação, as preocupações da vida. Ou ele nos ensina como nós podemos vencer a preocupação, como nós podemos viver sem preocupação. É natural nós, na nossa vida, nós nos preocuparmos com as coisas. Mas, na verdade, a preocupação nos leva a algum lugar? Essa é a pergunta que Jesus nos faz. O que adianta ficar preocupado com a sua própria vida? Então, eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso. E nós sabemos que estamos vivendo um dos males do século, que tem devastado muitas vidas, inclusive até mesmo a vida de cristãos, pessoas que se dizem, professam cristãs. E, na verdade, têm se deixado levar pela preocupação. A Bíblia, como um livro de respostas e soluções, ela está cheia de conselhos e sugestões como nós podemos viver livres desse mal. E aí desfrutarmos então de uma vida abundante, a vida que Jesus veio nos dar. E eu gostaria de dar alguns argumentos aqui, usados pelo Senhor Jesus, para combater esse mal na nossa vida. O primeiro argumento aqui que Jesus está nos dando contra a preocupação é que a vida em suas propriedades mais essenciais tem como base a confiança em Deus e na dependência dele. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não podemos fazer nada que possa
prolongá-la, né? Ou seja, quando nós nascemos, Deus nos dá a vida, e quando morremos, Deus tira a nossa vida. Então, a nossa vida está nas mãos de Deus, e nós devemos entender que toda a nossa vida deve ser colocada na mão do Senhor, o nosso Deus. Então, ele coloca algumas coisas que toda pessoa tem vida e tem corpo. Jamais nós recebemos essas coisas por meio da ansiedade. Elas vêm como dom de um Deus, de um Criador amoroso. E Jesus nos diz aqui, se Deus nos concedeu atributos tão maravilhosos, por que nós estamos preocupados com coisas tão medíocres como alimento, como roupa, como o que beber? Ou seja, nós temos a coisa mais preciosa da nossa vida que foi nos dada por Deus, um Deus Criador, que é a nossa vida. Nós existimos por causa de Deus. Ele soprou na nossa narina o fôlego de vida. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo diz que em Deus nós nos movemos, nós existimos, nós respiramos, nós fizemos todas as coisas porque é Deus que nos concede a vida, que é algo muito mais importante do que as coisas, do que roupa, do que comer e muito mais. Então, aquele que nos deu coisas maiores que a nossa própria vida, certamente Ele pode e Ele está disposto a nos dar as coisas menores, que são os nossos bens, os bens materiais que nós precisamos, independentemente da nossa constante impaciência. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos desviar os nossos olhos de nós mesmos, da nossa vida, e colocá-los os nossos olhos em Deus, que tem cuidado de nós. Nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocarmos os nossos olhos em Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Nós devemos olhar para cima, olhar para aquele que nos criou, para aquele que sustenta todas as coisas e aquele que tem o poder de fazer qualquer coisa que está muito além do nosso alcance. Nós vimos isso quando nós estamos passando por essa pandemia, o mundo inteiro. Você vê que as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais inteligentes, praticamente não puderam fazer quase nada com relação a essa epidemia. Ou seja, diante de um vírus tão pequeno, nós vimos tão grande limitação do homem, do ser humano. Então, se nós somos tão limitados, como nós podemos viver preocupados com as coisas menores? Nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós devemos aprender, e nós precisamos aprender a confiar em Deus, o nosso Criador que nos deu a vida. Então, as coisas com as quais Jesus aqui nos diz para nós não nos preocuparmos são as necessidades mais elementares da vida, que é a comida, a bebida e o vestuário. Então, isso está no centro da nossa existência. São confortos necessários, podemos dizer assim. Sem comida e bebida, e até mesmo sem roupa, dependendo do clima, nós deixaríamos de existir. E essas coisas são básicas para a sobrevivência do ser humano. Então, ora, se somos instruídos a não nos preocuparmos com esses itens tão básicos, mais importantes, parece muito mais lógico que nós não devemos nos preocuparmos com as coisas secundárias da vida. Se nós não precisamos nos preocupar com essas coisas tão básicas, quanto mais as coisas secundárias. Ou seja, nós vemos as pessoas preocupando com tantas coisas que vai muito mais além do que a comida, a necessidade, as coisas básicas. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas nesses dias. E
se Jesus disse para nós não nos preocuparmos com essas coisas básicas, então, será que Ele não pode cuidar das outras coisas secundárias para nós? E esse é o primeiro argumento aqui que Jesus coloca. O segundo argumento que Jesus nos fala aqui contra a preocupação é a inutilidade da preocupação. Porque a preocupação, ela não leva a nada. Por mais que você fique preocupado, não vai resolver. Muito pelo contrário, ela pode até atrapalhar a nossa vida. Então, Jesus ilustrou a inutilidade da preocupação, declarando que ninguém é capaz de, por meio da ansiedade, acrescentar 1 hora sequer à sua vida. Se Ele disse que nós não podemos acrescentar 1 hora a mais, por que nos preocuparmos então? A preocupação, ela tende não a alongar a nossa vida, mas muito pelo contrário, a encurtar a nossa vida, né? E isso é uma coisa que a gente vê que muitas pessoas, por causa da preocupação, têm problemas de saúde, fazem coisas absurdas, colocam a sua própria vida em risco, ou na verdade, o que Jesus diz, a ansiedade, ela não serve para nada, pode servir até muito mais para atrapalhar nossa vida do que para solucionar alguma coisa. Então, Jesus nos faz ver que a inutilidade da preocupação, a qual não somente consome as nossas energias, mas também nos desvia da esfera de atividades, ou seja, da atividade normal. As pessoas, nós começamos a ficarmos preocupados com as coisas, de tal ponto que isso atrapalha o nosso rendimento do nosso trabalho, por exemplo, da nossa saúde, por exemplo, e em vez de ajudar, atrapalha. Então, esse é o terceiro argumento. O segundo argumento. O terceiro argumento, então, de Jesus aqui contra a ansiedade, é que a ansiedade é uma coisa dos pagãos. É uma atitude dos pagãos. Jesus diz aqui, no versículo 32, diz, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam delas. Então, preocupar-se com os bens materiais, reputação, ou mesmo a salvação, é agir como os que não possuem fé ou confiança em Deus. Uma característica de muitos gentios ou de não crentes é ter toda a vida centralizada nas coisas que possuem e ficam felizes ou infelizes conforme ganham ou perdem as coisas. Nesses tempos, nós precisamos muitas vezes abrir mão de termos certos confortos. Estamos num momento de crise, estamos num momento de baixarmos os nossos gastos. E muitas pessoas estão infelizes, porque a vida delas é centrada em coisas materiais. Ela está centrada nos bens materiais. E quando a nossa vida é centrada nos bens materiais, quando nós temos, ficamos felizes. E quando não temos, ficamos tristes. Ou seja, a nossa vida fica muito inútil, podemos dizer assim, muito vulnerável, porque as coisas, Jesus disse que o ladrão rouba, a traça corrói. Nós vimos muito bem, hoje nós podemos ter um carro novo, amanhã ele não é mais novo, tem outro melhor, e assim por diante. Se as pessoas se contentam nas coisas desse mundo e se preocupam somente com as coisas desse mundo, são as pessoas infelizes, são os pagãos, é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, são os pagãos que são aqueles que não têm fé, que não têm fé em Deus e que se entregam às preocupações. Então, eles não entendem o amor de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, nos diz que, portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o que diz esse versículo. Deus amou tanto o mundo. O mundo somos nós, homens, que a ponto de dar o seu próprio Filho por nós. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 32,
O apóstolo Paulo nos dá outro versículo interessante falando sobre o amor de Deus. Ele diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho para dar por nós, entregá-lo por nós, quanto mais as outras coisas. Ou seja, nós vimos um Deus que nos ama de tal ponto que está disposto a entregar sua própria vida por nós, seu próprio Filho por nós, quanto mais as outras coisas que nós precisamos. Então, nós temos um Pai Celestial, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós que temos fé em Deus, nós temos um Pai que cuida de nós a tal ponto de entregar seu próprio Filho, quanto mais as outras coisas que precisamos. Então, devemos entender que temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama. Ele sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de abrirmos nossos lábios. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. E por causa disso, de não conhecer o amor de Deus, muitas pessoas acham que tem que se virar sozinhas, acham que Deus abandonou, criou todas essas coisas, o mundo, eu, você, e nos deixou ao léu. Na verdade, Deus nos criou e Deus nos sustenta em todas as coisas. Basta nós olharmos para o clima, para a criação, para a natureza, o ar que nós respiramos, de graça. E nós não vivemos 3 minutos sem o ar. Se ficarmos sem ar 3 minutos, nós estamos mortos. E nós temos tanta abundância de ar no mundo para nós podermos respirar. Isso mostra o amor de Deus. Tantas coisas, a semente, a chuva que cai, tudo que Deus está fazendo. É isso que Jesus está dizendo, que se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida, os lírios são lindos, se Ele cuida da própria criação, quanto mais de nós, homens, criados à imagem e semelhança de Deus. O que Deus quer que nós, o que Jesus está falando para nós aqui, é que ao contrário da ansiedade, é a confiança. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. É nesse momento de pandemia, de crise, de governo, crise no Brasil, crise no mundo, crise na saúde, nós precisamos aprender a confiar, entregar nossa vida a Deus de tal ponto que a gente tenha certeza que Ele vai cuidar de nós em todas as coisas. E muitas vezes nós estamos passando por um momento de crise. Jesus não está dizendo que nós não iremos passar por isso. Ele disse que nós vamos passar por essas coisas, mas Ele vai estar nos sustentando em todas as coisas. Ele cuida. O próprio Davi disse: eu jamais vi um justo mendigar o pão. Ou seja, Deus é o nosso Criador e o nosso sustentador. E nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. A ansiedade não pode fazer parte da vida de um crente, de uma pessoa que confia em Deus. Ele cuida das mínimas coisas. Eu tenho provado isso durante a minha vida, durante o meu ministério, durante o meu casamento, durante todas as viagens, todas as coisas que já passei na minha vida. Eu tenho visto o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Passei por lutas, passei por tribulações, mas eu sempre vi um Deus cuidando de mim. Deus cuidando da minha família, Deus cuidando de nós. É um Deus que nos ama. Então nós precisamos entender que a ansiedade e a preocupação não faz parte da vida de um cristão que conhece o amor de Deus. Ainda não entendemos, às vezes muitas pessoas ainda não entenderam o fato de que Jesus está voltando para pôr um fim ao problema do pecado e preparar uma nova terra para o seu povo, onde não mais haverá dor, doença, destruição e morte. Um lugar onde a fonte da preocupação humana não mais existirá. E a Bíblia fala muito bem sobre isso, que Jesus vai nos dar uma nova terra, um novo céu, onde não vai ter mais nada dessas coisas que hoje tanto nos preocupamos. Ou seja, não entendemos que Jesus está voltando. Temos um tempo aqui. E muitas pessoas acham que a vida se acaba aqui mesmo.
ou tudo se acaba nesta própria vida aqui, mas nós temos uma vida, e essa vida é eterna. Essa vida que Jesus veio para nos resgatar, esse reino onde Jesus vai reinar, não vai haver mais nada disso. Hoje nós passamos por tantas lutas e dificuldades porque lá atrás Adão e Eva escolheram pecar e nós seguimos o caminho deles. Mesmo caminho, escolhemos fazer o que é errado, pecar. E o pecado trouxe a morte, trouxe tantas coisas difíceis que nós estamos vendo hoje, tanta violência, tanta falta de amor, tanta desunião, tanta falta de paz, tanta falta de Deus. O homem escolheu viver a ser igual a Deus. Foi esse o propósito de Satanás e Adão, e eles escolheram ser igual a Deus, ou seja, nós não precisamos de Deus, nós vamos nos virar sozinhos, nós conseguimos controlar nossa vida. E é isso que o mundo está experimentando hoje. Se afastaram tanto de Deus, viraram as costas para Deus, que hoje estão sofrendo a consequência das suas próprias escolhas. Quando, na verdade, Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Ele veio para morrer naquela cruz para nós, para nos reconciliarmos novamente com Deus, para nós voltarmos para Deus. O homem está afastado de Deus por causa dos seus pecados, nós estávamos afastados de Deus por causa dos pecados, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio abrir o caminho de volta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos voltar para Deus através de Jesus Cristo, para termos nossos pecados perdoados, para nós termos uma vida abençoada, não somente aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade, lá onde não haverá mais nada de preocupação, porque tudo aquilo que nós preocupamos, lá vai ter de abundância. Novos céus e nova terra é tudo que nós precisamos, é o que mais nós almejamos no nosso coração, na nossa vida. Nós não fomos criados para passar por tudo isso, mas infelizmente o pecado nos trouxe todas essas consequências, e eu e você precisamos confiar em Deus nessa vida. E eu me lembro do povo de Israel. Deus prometeu para o povo de Israel que ia dar uma nova terra para eles. E eles saíram do Egito. Deus fez milagres extraordinários na vida daquele povo. Tirou eles debaixo das mãos de Faraó, o maior opressor que tinha para o povo de Israel naqueles dias. E Deus libertou eles, livrou eles, mas estava conduzindo eles para a nova terra. Essa peregrinação no deserto é que nós estamos enfrentando hoje. Nós estamos passando pelo deserto. Até chegarmos novos céus e nova terra, nós vamos passar, todos nós vamos passar, e nós vamos passar para que a nossa fé seja provada. E a nossa fé é provada, como eu já preguei em outras mensagens anteriores, através das provações. Então, o que nós estamos enfrentando hoje é Deus nos permitindo, Deus transformando a nossa vida, lapidando a nossa fé. Muitos irmãos, infelizmente, vão apostatar da fé nesses dias. Tenho visto pessoas que não viraram as costas para Deus, esqueceram de Deus, dos valores cristãos, esqueceram de muitas coisas, infelizmente. Mas aqueles que permanecerem firmes, eu já falei sobre isso, vão ser salvos. E para permanecer firme, nós precisamos nos livrar da preocupação. Ao contrário da preocupação, é crermos, é confiarmos em Deus. Então, a preocupação é, em sua essência, a desconfiança de Deus. O cristão preocupado é uma contradição. O cristão preocupado é uma contradição. O crente, ele não pode ser vencido pela preocupação, porque ele conhece o amor de Deus e acredita nesse amor. Se Deus nos ama, Ele vai cuidar de nós. Amém? Então, para nós concluirmos, quando nós compreendermos realmente o nosso Deus, nós não teremos mais preocupações. Quando
nos darmos conta do amor que Ele tem por nós. A nossa ansiedade se dissipará como a névoa ao ser atingida pelos raios do sol. Quando nós entendermos que Deus nos ama, compreendemos o amor de Deus por nós, todas essas coisas vão se dissipar do nosso coração. E a ansiedade é uma das coisas que vai acabar. Amém? Gostaria de orar por você nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz, Jesus. Que seja o Senhor ensinando a nós nesses dias para nos mantermos firmes no Senhor. Tire do nosso coração, Senhor, toda a preocupação. Coloca no nosso coração fé e confiança no Teu amor por nós. Se o Senhor cuida dos pássaros, cuida das flores do campo, quanto mais de nós, homens, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, do Senhor, nesses dias tão difíceis, Senhor, na face da terra. Tanta violência, tanta falta de paz, tanta falta de amor, tanta falta de tantas coisas. Mas aqueles que creem e confiam no Senhor, o Senhor vai sustentar. E eu oro para que o Senhor sustente cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, possa ter o seu coração no Senhor, confiar na Tua providência, no Teu poder, no Teu amor por nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão. E até mais.